RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar pela RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande com você, com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. O programa de hoje tem apenas arquitetura, arte, um pouco de design, de arte aplicada, peças customizadas por uma artista que está aqui ao meu lado, a Rose Osório. Os outros a gente vai fazer um pouquinho de suspense e vão entrar depois, à medida que forem dar a entrevista. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Muito bem. Você sabia que o programa se chama Arquitetura e Design, mas a gente adora falar de arquitetura, design e arte. Muita arte, quase todo dia a gente tem alguma coisa aqui. E a dona Rose Osório, vamos já dar um spoiler sobre a Rose? A Rose é psicóloga. Sou E se psicóloga. descobriu artista. Como é que foi isso, Rose? Não, isso é uma história de 30 anos. Uma né? história de 30 anos, nós vamos ter que contar depois, mas dá um briefing. Assim, só para fazer contextualizar Isso, de onde é que surgiu tudo isso, né? Eu, há 30 anos, me formei em psicologia, mas sempre fui muito apaixonada por arte, sempre fiz isso como hobby. Então, na época, eu tinha uma escola e comecei a pintar telas e tal. E uma pessoa, um fotógrafo, olhou o meu trabalho e disse, nossa, curtiu muito, vamos fazer alguma coisa com isso. E ali eu comecei a expor e fui para salão e ganhei prêmio, assim, e virou uma coisa muito loucura. Porque eu tinha escola, trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem, tinha filho pequeno, e eu comecei a pintar assim como missão. Muita mostra, muito salão. Bom, e lá pelas tantas, assim, me ligaram lá do Mário Quintana, tipo, ó, a curadora do Museu de Arte do Rio de Janeiro está querendo que tu mande teu portfólio. Finíssima, muito bem. O resto da história nós vamos contar depois, na entrevista dela, porque agora é só um spoiler. A gente vai falar também com a Melody Ferrari, é isso? Certinho. A Mel é curadora de uma exposição lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ela trabalha no museu e a exposição é um recorte do acervo do museu. Eu estou olhando para ela para ver se eu estou falando tudo certo. E tem umas obras que eu adoro, inclusive tem do Ascanio, o MM, eu adoro. E aí, quando eu olhei, Ascanio, eu preciso entrevistar essa pessoa. E a gente convidou ela, ela topou. Obrigado também, Paulo Amaral, que nos cedeu ela pouquinho hoje de tarde, deu uma saidinha do museu, o Paulo está me devendo entrevista, mas daqui a pouco a gente vai contar para vocês qual é a entrevista, qual é a exposição, quando é que começa, até quando vai, e assim, é muito interessante a história, enfim, a argumentação, toda a sustentação dessa mostra lá no Margues, querido Margues, lá na Praça da Alfândega. O centro da cidade está maravilhoso, eu sempre ressalto isso. Vão no Margues Memorial, no Santander, na Fundação Ibero Camargo, na Orla do Guaíba, no Mercado Público. O centro da cidade está uma delícia, dá para fazer final de semana várias coisas a pé, desapegar um pouquinho do carro, é bom para ter uma outra experiência, tomar um solzinho, use filtro solar. Conheço gente que fez isso sem filtro solar e não deu muito certo. Meu lado mãe aqui, não é? E a gente vai falar também com o Enio Vivian, que é arquiteto, e tem um projeto que está prestes a começar a ser erguido lá na Serra, e o nome é Cacau com K, depois a gente vai explicar melhor. Não é assim um hotel de chocolate, não pensem nisso, não é a Casa da Bruxa de chocolate, não é nada disso, mas tem a ver com a questão, com a proposta, né? Mas é uma coisa super contemporânea, assim, e diferente, para gerar o que hoje em dia é super na moda, né? Que é a coisa da experiência. Acho que essa exposição do Margues vai gerar também uma experiência, e o trabalho da Rose Osório, reciclando peças, que a gente já tem algumas aqui, também gera uma experiência para quem usa, para quem tem contato com elas pela primeira vez, e talvez para quem entrega uma peça antiga para ela reciclar e toma aquele susto, né, quando vê o resultado final da peça. Um dia desses ainda a gente vai fazer uma brincadeira da Rose vir para cá e fazer alguma coisa no ar para a gente ver a evolução do trabalho. Vai ser uma outra história que nós vamos inventar daqui a alguns dias.
Muito bem. A gente vai a um intervalo comercial para você tomar uma aguinha, dar uma descansada. E lembre-se, se tiver que sair agora, não tem problema, não vai perder o programa. É só ligar no Facebook da RDC TV e continuar assistindo ao vivo pelo Facebook, depois fica arquivado lá. E também, se quiser nos marcar, marque, por favor, hashtag RDCTV Arquitetura e Design, que a gente vai adorar. A gente vai gostar de receber seu recado. Se quiser também fazer alguma sugestão de pauta, a gente está super aberto para fazer o melhor programa para você. Até já. Eu volto depois do intervalo. Olha só, a gente quer saber se está assistindo o programa a Raquel Osório, lá de Brasília. Se ela não está, faça favor de correr já para o Facebook para nos assistir. A Raquel é minha super amiga de décadas e décadas atrás. E é irmã da Rose Osório. Olha só, eu conheci a Rose por causa da Raquel. Mas, dito isso, Raquel, tu eras na época, a Rose na época era psicóloga, eu estava estudando, enfim, porque a gente estava todo mundo estudando naquela época. São 30 anos aí, né? É, muito tempo, Nossa. né, gente? A gente foi pequena também. Também. E aí, como tu falavas no início, tu deste uma guinada na vida. Isso. E hoje o que era um hobby se transformou na tua atividade? É, porque Como é que é? eu optei por deixar isso em paralelo, arte. Então, eu tive uma casa de festa, eu sempre assim, sempre pintei, sempre dei aula para minhas crianças, sempre andando com arte, né? E pensei assim, quando eu ficar mais velha, né, assim, daí eu retomo, quem sabe isso, e esse momento chegou. Então, tem 2 anos, assim, que eu realmente estou imersa em arte, não tenho mais a escola, né? Então, e a psicologia? Não, é o meu momento arte agora, é a minha grande sobremesa da vida, né? Porque é isso que eu vou fazer e então as coisas vão assim caminhando, né? Esses móveis aqui, eu dou aula de cerâmica, baixo esmalte, que são aqueles pratinhos bem coloridos. Pode pegar eu um ali. Eu sou um ser muito colorido. É um ser muito... Ela veio de preto para não brigar com as assim, peças. senão fica mal a coisa. Tá. Vira um pouquinho para a câmera e mostrar aqui. Deu assim? Isso é uma peça de cerâmica. Cerâmica, baixo esmalte. Baixo esmalte. Baixo esmalte ou esmaltada, qual é a diferença? Baixo esmalte são peças com menor resistência, tá? Que vai a 990 graus. Pode, mas 990. E depois tem o alto esmalte, que daí são outros efeitos. Baixo esmalte é para pintar, assim, tipo desenhado. É a reação. Alto esmalte, não. É a reação que vai dar no prato. São outros não tem a ver com o uso dele, tem a ver com a criação. Exatamente. Com a técnica criativa. Com o desenhar, que eu sou uma pessoa que desenho, né? Tudo é desenhado e pintado. Isso, né? Então, aqui eu comecei a dar aula de cerâmica num antiquário que tem um ateliê também de cerâmica. E daí eu comecei a ver umas pecinhas, assim, porque tem o velho e tem o antigo, né? E às vezes isso se mistura um pouco, assim, nos antiquários. E eu digo, eu posso pintar isso, posso pintar aquilo, vou dar uma reciclada, esse negócio tá acabadinho. E daí começou a surgir, na minha linguagem, que é absolutamente cheia de detalhezinhos e misturo tudo. E comecei a criar, assim, personalidades para esses móveis. Então, lá pelas tantas, as pessoas começaram a curtir. Alguns eu já fiz de móveis de família, né? Que está acabadinho, então a gente dá uma repaginada. Então, eu acho que fica uma coisa super divertida, assim, é uma peça que dá um charme, assim, né? Então, isso é uma parte do trabalho que eu faço, que eu adoro, né? E o material é o material original, tu não faz um revestimento? Isso aqui parece que tem alguma coisa em cima. Não, esse aqui até foi uma experiência que eu não sabia se ia dar certo, que é fórmica. Entendeu? Daí lixamos a fórmica. Vamos virar um pouquinho para a câmera pegar aqui, pode ser? Meio psicodélico, muito, assim, as coisas, adorei. Daí eles vão surgindo por si. Identifiquei. Né? Não tinha nascido ainda naquela época, mas eu gosto muito. E daí, então vou fazendo experiências assim, né? Esse aqui eu lixei bem a fórmica mesmo. A fórmica e rolou, deu certo. E esses outros que a gente está vendo são madeira. Esse aqui é uma cadeira que um amigo meu achou. Tu consegue tirar ela um pouquinho para frente, aqui para o meio? É muito pesada. E ela lembrou de mim, eu disse, a Rose vai curtir. A Rose curtiu. Vou passar essa para cá.
Então, E olha os pés, vou tudo misturando, interessante faço nela, uma paleta, né? né? É, E levantar assim um pouquinho. Ó. olha só. Muito detalhe. É interessante toda que tem ela. umas formas geométricas, É. umas linhas orgânicas, outras simplesmente É. pintando as partes do móvel de forma diferente, né? Seccionando o móvel. Eu acho que eu consigo fazer uma mescla, assim, uma composição que acaba ficando interessante no meu ponto de vista. E cada composição Misturando tu muito. cria a Vamos ver esse partir aqui. do móvel que tu recebe. Eu olho assim, né? Ele tem cara e a de gente ter, conversa assim, e que cor que tu... Que cor que você gostaria, né? Tipo isso, a gente E bate essa um papo. gavetinha tem um puxador de Daí cristal. essa aqui é de uma pessoa que é dela e eu pedi hoje para eu trazer para mostrar. Tem dono. Que então a pessoa pediu Aí o basta puxador dizer que não de tá à cristal. venda, que tem dono, todo mundo quer, né? Tu sabe? Essa aqui Achei tem tão dono. interessante. Tá? Então a gente Olha vai só. misturando, ó, cada lado, cada Olha face só, é de uma tem forma. Tem outras eu acho que tem a isso face dos fundos, olha. não tem face Eu acho de... interessante, né, Rose, que antigamente os móveis, tanto pequenos quanto grandes, todos tinham a face correta, a certa, e atrás, às vezes, era um horror o móvel. O nada, né? Nem sempre. Às vezes, até o acabamento era mais feio, Isso. o material mais vagabundo, enfim, né? Hoje Verdade. em dia, as peças todas podem ser olhadas de qualquer ângulo, colocadas no meio do espaço. Isso, porque daí ela tem um... E aí a visão 360, que tem Exato. alguém que está sentado ali que eu já vi que gosta, né? Do projeto do Enio, ele tem uns óculos para olhar e tal, percorrer os ambientes. Então, eu acho interessante porque hoje em dia tá tudo é importante, todas as superfícies são importantes, Com certeza. né? E é interessante que tu é uma artista que trabalha com superfícies. Com superfícies. Quaisquer superfícies. Quaisquer. E cada uma é peça única. Ah, sim. Completamente única, né? Completamente. Não se repete, eu nem... Não consulto. Terminou, tu nem olha mais. Não. Pra não se Isso é contaminar. outro universo. Tá, e se a pessoa disser, olha, a paleta cromática que eu quero é daquela, dessa ou dessa, e eu gostei de um elemento específico, tu é capaz de um elemento fazer essa... o reproduzir não existe, né? Reproduzir, Sim, porque é uma coisa completamente inspirar em feita, alguma super à coisa. mão e tal, mas... eu quero tipo assim, uma superfície. Ok, entende? Digo assim, quando eu faço, ele surge, os desenhos, as formas, as cores vão surgindo espontaneamente, porque isso é uma coisa assim que é bem intuitiva da minha parte, né? Agora, nada impede que a pessoa goste disso ou daquilo, né? Claro, e tu Já vende fiz tuas isso. coisas no teu ateliê. E esse ano, então, eu montei o ateliê na minha casa, né? Então, fiz o meu local de trabalho. Que fica em Porto Alegre. Que fica em Porto Alegre. Então, tomei conta do andar de baixo, minha casa é grande, o filho já foi, e eu digo, uau, agora. Né? E daí, fiz o meu ateliê lá. E daí, surge nesse momento também, eu comecei a retomar a questão da tela, da pintura. Né? Que é tudo a mesma linguagem, é que tu colocasse, se aplica, né? Aqui eu chamo assim arte aplicada mesmo, porque coloca em cima de algum objeto ou utilitário, enfim. E a tela, não sei se dá para ver ali. A tela ela tá meio deslocadinha, mas Tá acho que a tua puxe? câmera ali consegue... Não, pode deixar ali que o câmera, enquanto a gente vai falando, ele procura. Porque da série... Então, aí é outra coisa, né? outra coisa. A tela que a gente está vendo é outra coisa, é uma série, né, a partir de retrato. Eu comecei, né, assim, de brincadeira com a questão, porque eu tô mais focada nos móveis, né? Mas isso é uma coisa que surgiu, assim, nesse ano. Eu disse, não, vou pintar. Eu tenho uma colega que trabalha lá junto. Eu digo, vou fazer um retrato teu. E tá, eu comecei a fazer, já fiz várias pessoas curtindo muito, né? Então, eu chamei pessoas para olharem, assim, para ter uma crítica, né? Isso é o meu trabalho de 30 anos atrás, né? Então, eu volto, assim, com a mesma forma. Eu acho isso muito mágico, né? Do mesmo jeito, num tema diferente. Então, estamos montando um projeto para uma exposição, uma mostra em 2019, porque eu levo certo tempo para fazer isso. Isso está encaminhado para ser mostrado esse ano. Isso. Tanto os móveis, né? Olha só, é muita coisa. Né? E os móveis eu faço ainda todo ele filetado, né?
Então, Explica a parte do filetado. que é esse É a questão do... acabamentinho todo Isso ele, é uma coisa com posterior. pretinho. É o Depois que último tu faz a momento, depois pintura, eu tu faz esse impermeabilizo. acabamento. Isso. É como se ficasse, como se fossem desenhos De colorir. pintados, desenhos Isso. de colorido. Eu desenho e vou pintando. Depois faço todo o acabamento. E depois que vem o acabamento. Uhum. Olha que interessante. Isso. E isso tu transpõe da pintura, da Veio tela, da tela, veio né? da Por isso que eu tela trouxe uma tela. para os objetos. Exato. Tem algum material que tu já tentaste fazer que não funcionou, que não deu certo para pintar? Que não adere bem à tinta, que não fica muito bom? Não, porque eu disse aqui, eu me atrevi na fórmica. Nunca tinha feito, né? Mas funcionou. Mas que eu pensei que até poderia dar algum, Sim. né? Repelir e tal, o que mas tu não. não sabe ainda é quanto tempo vai ficar de uso, né? Vai ficar resistente à fórmica esse mesmo. verniz que eu uso aqui em cima, ele é muito bom. Ah, sim, na Nossa, madeira. eu tenho acredito. pinturas assim, nossa, de 20 anos. Isso aqui fica muito durável, né? Claro, não pode, tem que cuidar com caninho, Calor, né? talvez. Mas daí não. Um uso normal. Né? Eu coloco aqui um vidro por cima, né? Ah, Porque daí tu sugere povo das larga. mesas um Eu, vidro. né? Sim. Dá Agora uma a cadeira protegida, não tem muito né? jeito. Não E se tem colocar jeito. uma almofada vai tapar Daí não tem ali, graça. aí perde a graça, né? Então, e essa cadeira, do jeito que ela está, ela pode ser até uma mesa de cabeceira, né? Pode, ela é uma gracinha, né? Ela pode fazer papel de mesa, né? Eu gosto muito dela. Aham, já estou imaginando ela em vários lugares. Essa aqui também. Elas são muito interessantes porque, às vezes, a pessoa tem medo de cor, né? Ah, nossa, as pessoas têm Eu conheço muito muita medo gente de que tem cor. medo de cor. Todo dia eu falo aqui, É. gente, não tenho medo de cor. Não, cor é Experimentem lindo. coisas que vocês podem trocar depois, ou até colocar alguma coisa em cima, que nem a gente brincou. Ai, cansou do assento, põe uma almofada. Muitas pessoas acham isso, assim, que a cor, Mas, assim, nossa, nunca mas mais. colocar uma peça ou outra não, dá uma graça dá no espaço. muito. Pode ser tudo super escuro, explode numa coisa. É bárbaro, né? É aquela graça, Sim, aquele ponto é de isso aí. luz no espaço. Né? Aham. Mas então tá, o nosso tempo está quase chegando ao Ótimo. fim. Eu adorei falar contigo mesmo. Eu te agradeço o convite. A gente tem que combinar uma próxima vez para tu trabalhar aqui, para a gente inventar Nossa, um ótimo. estúdio aqui. Boa. Aham. Vamos? Vamos, Ai, com que bom. certeza. Então vamos, a gente tira tapete, faz umas coisas Faz uma loucas. bagunça. Faz uma bagunça. E tu pinta com tinta que tipo? Tinta de Acrílica. madeira? Acrílica sempre. Acrílica. E a mesma da tela? A mesma. Não, aquela lá é acrílica, mas é um outro tipo de outro acrílica, tipo de né? acrílica. Tá, Essa é uma aqui acrílica específica pra tela, com né? pincéis e tal. Aí a gente Isso. faz uma bancadinha. Vai ser Desenhamos muito legal. na hora, assim. Tu vai Isso. conversando com o povo e eu vou Exatamente. fazer Oba, o trabalhinho aqui do lado. vamos fazer isso então. Querida, muito ótimo, obrigada. eu que Adorei agradeço. mesmo te reencontrar. A gente vai ao intervalo comercial e a gente vai conversar com a Mel a respeito da exposição lá do Margs, que eu estou super curiosa, que ela fez a curadoria. E a gente volta em 2 minutinhos. Fica aí. Eu adoro encontrar conexões entre as coisas. A gente estava há pouco falando do trabalho da Rose Osório. Agora a gente está aqui com a Melody Ferrari. Boa tarde, Melody. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A Mel é curadora, ela trabalha no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Hoje vai abrir para convidados a exposição Obra Desintegrada. E eu achei interessante que ela escolheu peças que têm um caráter dúbio. Pinturas que beiram o tridimensional ou esculturas pensadas pictoricamente. Interessante isso, né? E eu vou ler uma parte de um texto que ela escreveu, de uma fala do Ferreira Goulart. Ele escreveu em 1959 a teoria do não-objeto. Para o autor, o não-objeto não é um anti-objeto, mas um objeto especial, em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais. Olha que interessante isso, né? Porque no mundo que se fala, eu falei a respeito do projeto do Enio, que vem depois, a respeito de proporcionar a experiência, né? E aí eu me deparo com essa fala do maravilhoso, querido Ferreira Goulart, que nos deixou, que é uma pessoa encantadora. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de ir na casa dele no Rio,
foi uma pessoa que mexeu com a minha cabeça, assim, com a minha vida, enfim. Me lembro onde ele deixava os livros empilhados, tudo, porque como eu gosto de escrever, isso mexeu muito comigo. Mas o assunto não é este, é a exposição do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então eu quero que tu me explique o que é a obra desintegrada, mais especificamente, a partir da pessoa que criou essa ideia com a tua curadoria. A exposição abre a convidados hoje à noite, hoje dia 4, e dia 5 de dezembro começa a visitação, que vai até 17 de março, gente, tem muito tempo para visitar. É uma exposição que vai ficar todo o verão na Galeria Aldo Locatelli, no Margs, nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Ado Malagori. Querida, explica, por favor, a tua obra desintegrada. Claro, na verdade estava falando do Ferreira Goulart e sim, tem muito a ver com ele também. O que a gente quis, né? Eu trabalho no museu e a sala do Locatelli é sempre um espaço voltado para um recorte das obras do próprio acervo. Vamos explicar para as pessoas que entram no museu onde é que está a sala do Locatelli? Claro, o museu, o Margs, ele tem 7 salas expositivas. Então, normalmente, quando o visitante entra, né, ele pode transitar por todas essas exposições. Agora tem várias outras exposições abertas, mas a sala do Locatelli fica no primeiro andar, na pinacoteca à esquerda. Então, ela é uma sala menor, dedicada ao acervo, como eu estava dizendo, e a minha proposta nesse recorte é trazer esse pouquinho da história da arte, que foi um momento muito importante brasileiro, né? Através do crítico Ferreira Goulart e de outros artistas como a Lígia Clark, que eu trago no texto também, depois o Hélio de Sica. E eu acho que, claro, a gente não tem obras desses artistas aqui, mas a gente tem outros artistas que conversam com eles através desse caráter dúbio que eu falei. O que é isso, né? Esculturas que parecem pinturas, pinturas que parecem esculturas. Brevemente, um super resumo da história da arte. Quando a gente pensa, né, obra de arte, o que a gente lembra? Quadros com lindas molduras, né? Aqui a gente tem algumas obras mais contemporâneas que não tem... é da Bianca. A Bianca já expôs lá no museu também. Que não tem tanto a moldura, porque isso já é uma questão bem mais contemporânea. Mas as obras, né, no começo da história da arte, Renascimento, obras, moldeiras lindas, ou quando a gente pensa em escultura, base, né, escultura tridimensional, a obra desintegrada busca, então, esse momento da história da arte quando os artistas param de pensar tanto essas questões tão formais e tão cânones da história da arte, né? Começam a desintegrar essa pintura. Por exemplo, a gente tem obras do Dudi Maia. O Dudi Maia é um artista super importante aqui, nosso brasileiro, e ele são obras tridimensionais que ele vai chamar de pinturas. Olha só. E a gente tem imagens dessa exposição que a gente pode largar umas fotos aí para se divertir. Claro, daí a gente já pode ir falando das fotos. Pode ir falando das imagens. Por exemplo, essa é uma imagem do trabalho do convite, né? Isso, da Ilza Monteiro. Isso. Essa imagem é muito interessante porque a Ilza, ela é da década de 70, essa obra, e ela foi uma das primeiras artistas a começar a trabalhar com acrílico, né? Então, tu olha ela de frente, assim, na imagem da tela da TV, tu parece, nossa, ela é praticamente uma pintura. Quando tu vê ela ao vivo, e se tu se desloca ao redor dela, tu vê que ela é tridimensional, ou seja, ela tem, né, ela está na parede como se fosse uma pintura, mas ela tem um corpo. Um corpo. E tu precisa andar em volta dela que ela vai se transformando dependendo do ângulo que tu vê. Isso é maravilhoso. É essa brincadeira que a gente propõe com a exposição. Que as pessoas vão ver, que as pessoas circulem por essa sala e tentem achar onde que esses artistas estão trabalhando essa questão, pintura ou escultura. Certo. A gente pode mudar a imagem para ver outras. Essa é uma imagem da obra da Claudia Stern. Ela é muito interessante também porque ela tem essa pigmentação super forte, ela é um vermelho muito intenso. Na galeria dá para ver melhor ainda isso, é um vermelho, né? Mel Ferrari. Mel Ferrari. Um vermelho Ferrari. Quem dera, né? Mas é interessante que conforme também tu vai se movimentando ao redor dela, ela está mais ou menos no meio da sala, ela vai adquirindo formas diferentes. Outras formas, porque ela é o olhar que muda. Ela muda, né? Porque ela é completamente angular e essa cor forte remete à pintura, só que ela é uma escultura. Certo. Ou seja, ela é um não objeto. Como Ferreira Goulart tinha mencionado ali no texto que tu comentou. Essa obra também é outra obra que, se tu olha bem de frente,
ela parece, né, 2 blocos de cores, mas não, ela também tem uma tridimensionalidade olhando ela na galeria. Ó, temos uma foto lateral, já dá para ter uma ideia. Olha só, tem o deslocamento da parede, né? Exatamente. E claro, elas são obras grandes, né? São quadros em proporções aí é um díptico, grandes, né? são díptico. Essa obra também da Ilza Monteiro, ela tem uma luz interna, né? fica muito bonita no espaço expositivo. Também conversa com um pouco da questão... Que tamanho tem essa obra? Essa obra ela tem 1 metro, mais ou menos, isso, mais ou menos assim. E essa obra do Peter Fox, ela é muito interessante também porque ela traz toda essa camada de tinta que escorre ali embaixo da tela. Quando parece tu olha um pano, ela, né? ela é mais grossa que um pano. Coisa, assim, solta. É uma camada de tinta super, super espessa. Muito interessante, tem uma materialidade muito interessante. E ela acaba sendo também, adquirindo um corpo, a pintura adquire um corpo. Sim. E qual é o suporte dessa obra? Ela é uma tela. É uma tela que recebeu tanta tinta que ela ficou... com resina, né? Que ela ficou... junto com resina, que ela engrossou, assim. Exato. Popularmente falando, assim, grosseiramente falando, seria isso. Ela adquiriu uma textura também, né? E essa obra é muito interessante porque ela é da Andréa Reis, uma artista do Rio de Janeiro, e é a única obra que a gente tem dessa artista no acervo do Marx. Ela trabalha a questão da tridimensionalidade, porque é uma caixa, só que ela está aberta, planificada. Certo. E ela está exposta num quadro, como se fosse uma moldura também na parede. Legal. Muito interessante. Tu descobriste coisas valiosas, preciosas no acervo, né? O acervo do Marx, ele tem mais de 4.500 obras. Isso era em torno de 4.000, então é isso aí 4.500 obras agora a gente tem. E ele é um acervo muito interessante de se trabalhar, porque a gente tem uma grande expressividade de arte do Rio Grande do Sul, mas também de arte brasileira e internacional. Então, aqui, por exemplo, o Peter Fox, que eu mencionei, não é um artista daqui, ele é um artista da Pensilvânia. Então, e não é interessante tão conhecido trabalhar dos gaúchos. Isso, interessante trabalhar os artistas gaúchos com essas outras. Eu acho interessante essa mistura que tu fizeste, porque saber que um é daqui aproxima as pessoas, aí já vê o outro, né? Acho interessante. Sim. Porque a gente viu uma última ali que não cheguei a prestar atenção. Passou uma última obra, se puder repetir. É a obra do Dudu Maia, vocês podem ver. Maia. Que ele faz a moldura dela, também é pintura, né? É uma reentrância, É uma reentrância da própria pintura, né? Interessante. E ela fica com essa forma irregular. Exato. Olha só. E é uma pintura de grandes dimensões, muito interessante. 2 metros de largura. Ela é grande ela assim. É muito grande. Olha. É por isso, eu convido as pessoas para ir visitar, porque a gente só consegue ter dimensão das obras no espaço físico da galeria. Olhando, né? Porque as coisas mudam, né, quando tu toma contato com elas. Claro. E muda o teu olhar também nas coisas, né? A tua percepção. Eu acho muito interessante. Ao objeto. Eu queria só contar que tem uma outra coisa no texto aqui que eu achei interessante. Nesse período aí que o Ferreira Goulart escreveu o texto, final dos 50, a Lígia Clark fez experiências espaciais e transformações pictóricas. Como, por exemplo, na obra Ovo Linear, que foi em 58, que ela criou a moldura com a própria pintura e vaza proporcionalmente. É isso que, mais ou menos, o que a gente está vendo aqui. Isso. Essa obra específica. O Dude criou uma moldura com a própria obra. Não é exatamente igual, né? Mas essa questão, assim, de vazar e tudo proporcionalmente, são experimentos, né? Foram o início do processo de desintegração do quadro, premissas do movimento neoconcreto brasileiro. Estamos aprendendo aqui com a Mel, porque assim é uma exposição que não é só uma exposição, né? Ela traz uma reflexão, tem elementos que tu pode aprender olhando. É tudo uma questão de saber olhar e ter acesso à informação. Esse teu texto está disponível para quem for visitar lá? As pessoas têm acesso? As pessoas têm acesso à listagem de obras e o texto, eles estão no mesmo folheto, pode levar para casa. Que bom. É sempre isso que a gente traz, né? O trabalho de curadoria, ele não é só um trabalho de seleção de obras, ele tem toda uma pesquisa por trás. Sim. A minha formação é em História da Arte, estou me formando esse ano. No Instituto de Artes? No Instituto de Artes da URGS, né? E trabalhar com a curadoria é isso, né? É tu tentar unir já está fazendo curadoria, as áreas de produção, de pesquisa. E teu trabalho de conclusão, como é que é lá? Meu trabalho de conclusão é sobre a Cristina Balbão.
Ela é uma artista aqui de Porto Alegre. Ela trabalhou no Instituto de Artes e foi mediadora também no Margs. Por isso que eu me apaixonei, né? Envolve as minhas duas áreas. E ela foi a primeira professora mulher do Instituto de Artes. Veja só. Ainda é pouco conhecida, porque não tem muita historiografia sobre ela ainda, mas a gente pretende escrever esse trabalho para TCC, para trazê-la à luz, assim, o que tu conseguir levantar. Exato. Não tem um foco específico, é para torná-la mais conhecida. Exato. Eu falo um pouco das obras que a gente tem em acervo e também um pouco sobre a trajetória dela acadêmica mesma. E também como mediadora do Marx. Ela foi uma pessoa super importante para a instituição. Interessante. Depois tu vai publicar esse trabalho? Que Sim, ele fica disponível no site da URGS. No site da URGS. Olha só, era interessante fazer alguma coisa com isso. Enfim, vamos pensar. Vamos pensar. Adoro inventar coisas. Mas eu quero muito, muito te agradecer a tua presença aqui. Posso fazer um convite? Exatamente, faz um convite. Se eu não falei alguma coisa interessante, por gentileza, importante, que tenha faltado, me complementa agora. Eu queria falar que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Malagoli, ele fica na Praça da Alfândega, ele é um museu público do Estado, está sempre aberto para visitantes das 10 às 7 da noite, de terças a domingos. Além dessa exposição, tu lembras as outras? Claro. Nós temos a da Denise, que está acontecendo no segundo andar. Ela vem aqui, a Denise, se eu não estou enganada no programa, eu acho que é quinta-feira, porque a gente quer trazer o livro junto e o livro fica pronto no próprio dia, né? Na quinta-feira. É quinta ou sexta? Acho que é quinta-feira. Está expondo pinturas, muito interessante o trabalho dela. A exposição abriu agora, semana passada também. Isso, é. Temos a do Otto Jorg, que também é um artista que ele é alemão, mas ele vive muito tempo no Brasil. Então, um trabalho interessantíssimo que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, também ao lado da Galeria da Denise. Nós vamos abrir semana que vem a da Beth Turquiniers, que é uma artista... A Beth está vindo para cá. Está vindo, que maravilha. Semana que vem ela está aqui, a abertura é dia 11, então já fica o convite. O que tu sabe da exposição dela? Vai ser de quê? É uma série de pinturas. Pinturas. Ela é aqui do Rio Grande do Sul, mas ela mora há muitos anos em São Paulo. Exato, e uma época ela fazia objetos também, fazia umas mesas de ferro, sim, umas dessa coisas... vez são pinturas. Também tangenciava essa questão da mobiliária, algumas coisas meio acessórias também e tal. Ela fez algumas experiências, isso lá nos idos de 90, por aí, no final de 90. Ela trabalha muito a questão agora da unidade. São quadros, um por um, e eles vão se moldando. É muito interessante a abertura dela, ó. Fica o convite também para visitar e trazer ela aqui no programa, né? Quem sabe? Sim, claro, não. A Beth está super convidada. Eu estou morrendo de saudade dela. Faz anos que eu não a vejo. A gente só fala por rede social. E meu celular teve um bug nos aplicativos. Parece que várias pessoas da cidade estão com esse problema. Pelo amor de Deus. Estou sem WhatsApp, sem Instagram. Falem comigo por telefone, aquele velho modelo analógico, ou por e-mail. Estou meio desesperada. Mas muito obrigada de novo. Obrigada a você. Eu não sei se tu tem que ir correndo para o Margs, se tu não precisar ir correndo. A gente vai fazer o encerramento com todo mundo junto. Então, nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Finalmente chegou a vez de um arquiteto, né? Estamos aqui com o Enio Vivian, certo? Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Prazer te conhecer. Igualmente. Agora nós deixamos todo mundo aqui para mostrar nossos entrevistados do dia, para encerrar o programa em alto estilo. Já que o Paulo Amaral liberou, a Nel, a gente segurou ela mais um pouquinho aqui. Mas, querido, tu estás com um projeto incrível lá na Serra, em Canela, Cacau com K. Der Cacau. Explica tudo. Isso, é um hotel com 160 apartamentos, 12 mil metros quadrados. E ele foi pensado desde o começo para ser um hotel focado no cacau. A ideia não é ser temático, mas que tivesse uma pegada nesse sentido. E pensando que o cacau não é só chocolate. Chocolate é uma parte do cacau, do que dá para se fazer. Então, essa experiência do cacau é que está dando a linha principal. E o nome partiu, assim, a gente criando um nome para o projeto interno do escritório. Então, pensamos o cacau em alemão, Der Cacau, a gente inventou isso e acabou ficando como sendo o nome do hotel mesmo. Mas é interessante, eu achei bacana.
E remete a uma coisa da região e tudo, né? Exatamente. Como tu tá fazendo um produto para turismo, né? Então tem que pensar em atrair também as pessoas e Exato. E deixar claro qual é a diferença de vocês. Enfim. Nós, junto do hotel, a gente tem um museu muito grande, o Museu do Cacau, e que esse museu, ele tem a ideia dele é que ele não seja um museu tradicional, aquele museu com junta chocolate, cacau, açúcar, leite, não, é um museu de experiência. Todo hotel está sendo pensado nisso. É um hotel design, então cada quarto vai ter sua identidade própria. A gente pensa assim, de não ser um hotel que seja um hotel para se sentir em casa. Ao contrário, é um hotel para brincar um pouco com o teu emocional, que você vá, porque as pessoas se sentem muito bem em casa. Eu pensei isso e a gente pensou isso aqui. O melhor lugar do mundo é a nossa casa. Não que não vá ter conforto, né? É uma coisa que uma coisa não precisa excluir a outra, né? Ter experiência pode ser uma experiência com bem-estar, né? Isso. Ninguém vai levar um susto. Não tem trem fantasma, essas Tanto coisas. que a primeira coisa que foi feito, tem um consultor chamado Eduardo Faraco, é um especialista que tem 900 hotéis debaixo da caneta dele. Ele trabalhava em 83, ele trabalhava no Maxud Plaza, e ele está me assessorando nisso para a gente pensar no hotel nos mínimos detalhes. Então nós temos assim um cuidado, um espelho que não embace, a tomada no lugar certo, apoio, tudo isso. As tomadas, né? As tomadas, que as hoje em várias dia, quem tomadas. vive sem tomadas. Isso. E nós vamos ter alguns quartos, por exemplo, um quarto escuro, pensando no chocolate com menta. Então vai ser um chocolate que vai ser quase um preto com detalhezinhos em verde. Aí vai ter aromatização dos quartos. Também. Mas não é um quarto que a gente gostaria de ter em casa, mas é um quarto que você vai gostar. Explique melhor essa coisa de não gostaria de ter. Você não vai pensar em ter... Essa coisa do jeito que a gente fala ou escreve é muito interessante. Outro dia eu estava lendo a respeito do Isaiah Weinfeld e ele deu entrevista, não sei para quem, quando, dizendo que ele não moraria no projeto dele. E foi super polêmico isso. Ele disse, como não moraria? Então é ruim teu projeto, não gosta? Não, sei o quê. Não, o projeto eu não fiz para mim, eu fiz para outra pessoa. E Exato. aí tu dizer que não quer que a pessoa se sinta em casa, não se sentir em casa, eu leio como sair do lugar comum, sair do óbvio, né? Mas alguém pode dizer, mas será que vai ser meio desconfortável? Não sei, as pessoas sabem. Mas a ideia é justamente porque eu penso muito no público de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, que são pessoas que vão a Porto Alegre, a Serra, a Canela, há 30 anos, 40 anos. E elas estão sempre com a mesma experiência. Exatamente. Então, isso me provocou e eu vi muitas pessoas que vão para outros lugares e dizem assim, olha, quando eu quero ir a Canela, eu vou ver a mesma coisa. Então, nesse aspecto, por exemplo, quando eu falo de um quarto ser um quarto quase preto, com detalhes numa cor menta, eu digo que isso todo dia para o teu quarto seria forte demais. Mas eu acho que é um quarto que você tem um fim de semana, muito interessante. E em cima disso que a gente criou um dos quartos, a gente fez a pedido de uma menina de 5 anos. Isso eu achei maravilhoso. O briefing foi da Antonella. Achei incrível. Eu recebi um vídeo do pai dela em que ela me deu todo o briefing, dizendo exatamente como é que ela queria. Falando dos talheres, que tinha que ter um colchão para amiguinha, que tinha... exatamente. E pensando assim, com aquela ideia... Ela é filha única? Ela tem os irmãos, mas ela é a menor da casa. Então, ela é uma princesa. Então, a ideia, assim, que fosse o quarto. Atenção. Dá para ver bem, assim, né? Foi desenhado no escritório, a gente pensou em cada detalhe, realmente, com o brief da Antonella mesmo. Esse é um quarto único, só tem esse? Só tem um quarto. Existem algumas experiências no mundo, assim. E o que me surpreendeu muito foi que é um quarto para uma menina de 5 anos, mas que quando se foi publicado nas redes sociais, eu vi assim, os comentários de meninas de 30, de 40 anos, combinando com as amigas de 30, 40, 50, dizendo, vamos passar um fim de semana nesse lugar. E é justamente essa a ideia. Nem sabia o que tu estava criando quando começou tudo, a coisa fugiu do controle já. No bom sentido, né? Que maravilha. Exato. E é um hotel pensado para a família. Então, todos esses detalhes que dá para ver aí,
realmente é para vivenciar tudo isso. E eu fico imaginando um monte de menina fazendo uma bagunça aí dentro, né? Dá para... Quantos metros quadrados tem esse quarto? Esse quarto tem 60 metros quadrados. Uau! Ele tem um mezanino, ele tem um mezanino, é uma Tá, e esse hotel é de quantas estrelas? Hoje em dia, o pessoal os proprietários não falam mais em estrelas, eles falam alguma coisa como categoria. Eu ia dizer, acabei de entregar aqui, mas fala categoria. Eu também pensaria assim, mas ele estaria em torno de 5 estrelas, a ideia é mais ou menos isso. Nós vamos ter 2 restaurantes nesse hotel, um grande e um de 70 lugares, para 70 pessoas, que assim que é um hotel, é um restaurante gourmet, gourmet, óbvio, né? Mas assim, especializado, que esse sim vai ter experiência muito forte no cacau, esse restaurante. Sabe que eu já comi frango com chocolate em Paris, numa pessoa que mora num apartamento na Place des Vosges. Ela mora no lado oposto ao Pavillon de la Reine, aquele apartamento que fica no centro da Place des Vosges. Que lugar maravilhoso. Uma mexicana, uma artista, e ela fez, quando ela falou o que era, opa, mas, né, vamos pela experiência, foi incrível, incrível. Foi um domingo que eu não vou esquecer. A gente chegou lá com os baguetes embaixo do braço, que ela pediu para levar, e foi impressionante, foi uma coisa muito legal. Imagino que seja. E eu já comi filé com cacau e achei surpreendente, assim, acho que combina. Porque não é doce, né? Ele é um elemento cremoso indescritível, eu não sei se... É difícil porque a gente não está acostumado com a fruta. E tem pessoas no Brasil fazendo um trabalho muito legal. Diego Badaró é muito famoso hoje, é muito conceituado nessa... Vocês vão chamar algum Ele vai ser um curador. Chefe. O chefe... faz uma curadoria e deixa a coisa andando. Isso, exatamente. Depois. Ele vai ser o curador do museu, inclusive. Nós vamos trazer obras de arte, nós vamos contar com tua ajuda também para não pedir, né? Porque tem tudo... A ideia é trabalhar muito nesse aspecto. Mas nós temos uma outra coisa, assim, na fachada do hotel, a ideia é muito a experiência mesmo. Então, na fachada, se tivesse condições de mostrar, mas tem a gente tem outras imagens, podemos soltar as imagens, por favor. Nós temos uma escultura de 25 metros de altura. Aquilo foi impressionante. Acho que tá nessa aí não aparece tão bem, mas na outra foto aparece. Tem essa escultura, ela é muito grande, é dourada. Então, e esse dourado que aparece aquela esquerda ali, daqui a pouco vai aparecer mais ainda. Mais forte. Já estamos vendo. Tem uma parede verde que dá para ver. A parede verde bem no centro. Isso que é a entrada. E essa escultura, ela surgiu, o projeto estava pronto, numa quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa. Ali está a escultura aparecendo. E eu não estava feliz ainda com o resultado do projeto. Aí eu chamei um arquiteto que trabalha comigo, Marciano Driozola, e ele mora no Uruguai, e chamei, vem para cá para a gente, discutir mais o projeto. E foi fantástico, porque nós ficamos Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo, até o Sábado Santo brincando, mas até o domingo às 4 da tarde até a hora de comer cacau. Até que nos tiraram de lá. E a gente ficou 3 dias e essa escultura remete ao papel do chocolate depois de ter comido. Isso foi o que a gente estava pegando, sabe? Que é voltando para a experiência. E tipo, viva a vida agora, porque a vida é só uma. Essa é a ideia que a gente quer passar aqui. Então, e essa escultura fala isso. As pessoas estão querendo ter experiências, né? E diferentemente do que às vezes as pessoas acham, a arte mexe com as pessoas, é uma forma de chegar até elas, né? Recentemente abriu no Moinho Shopping, no espaço de uma loja que estava fechada, uma exposição do Paulo Hofmeister Neto, e eu sei porque o meu marido César é curador da exposição, a gente tem no Estúdio Prestes, né? E uma caixa preta com obras de arte ao lado da Livraria Saraiva e do Press Café. Tão sucesso o negócio, impressionante, assim, porque é numa área nobre, uma exposição de arte, que é uma outra experiência, a pessoa vai lá, toma café, sempre, né? É tudo sempre igual, né? O shopping não tem uma renovação tão grande pelo tamanho, por característica, porque a zona tem muita coisa, né? Mas aí oferecer alguma coisa intramuros, né, para um dia de chuva e tal, as pessoas adoram. Imagina aí nesse lugar, tu já chega e tem um impacto da coisa
e a coisa faz sentido em relação ao projeto. Então, tu faz toda uma conexão, assim, que a pessoa já chega na boa, né? Claro, quando a pessoa for lá, já deve ter visto alguma coisa, pesquisado, porque é o tipo do hotel que ninguém vai, enfim, reservar, porque, tem lugar lá, então eu vou. Não, tu quer aquilo, né? Tu vai buscar aquilo. E a questão gastronômica vai pegar forte também. O que tu preparaste para os quartos? Tu só falaste que quarto com marrom e verde, por exemplo, né? A cor do cacau e a cor da menta. E os outros discorrem um pouco mais. Vamos dar uns spoilers aqui. Nós temos quartos que têm escadas bem difíceis de subir também. Então, escadas, tipo aquela escada Santos Dumont, que são escadas com porque vários quartos têm mezanino. 40 quartos têm mezanino. Sim. E alguns para jovens. Para jovens, para adultos. Vocês têm que perguntar a faixa etária, a situação dos joelhos. Tudo isso, pratica tudo isso. esporte. Alpinismo é bom para quem vai. Exatamente. E o que a gente criou dentro também foi assim, uma questão. Desde o começo, nós estamos numa área, chegando em Canela, à esquerda, tem uma vegetação muito bonita, tem um vale muito bonito. Então perto do que, assim, chegando na frente esquerda? do Mundo a Vapor. Para ficar bem prático. Quem é que não sabe? Tá. Exatamente, fica bem fácil. O que tinha lá antes? Tem um chalé de uma família que usufruía desse terreno com 5 mil metros quadrados. Há 40 anos eles usaram esse terreno como sendo a casa deles. E agora há pouco tempo não abriram mão. Passou o tempo, né? Sim. Então, nós deixamos uma área muito grande de preservação. Nós vamos fazer uma parceria com o Instituto Chico Mendes para fazer uma doação de quase 1/3 da área como área de preservação eterna, na verdade. Não é uma área de preservação permanente. A gente doa para o mundo. Isso é uma coisa nova que tem, é uma lei muito bonita, em que pessoas privadas podem fazer uma doação de uma área e que ninguém fica intocável para sempre. Isso a gente vai ter no hotel. Desde o começo, o hotel, que é um selo internacional chamado LEED. Sim. E a gente quer que esse hotel tenha esse selo. E eu falava isso para os empreendedores, para o Leandro, para o Alexandre e para o Bruno, que são os proprietários da empresa lá do Rio de Janeiro. E eu falei para eles isso, eles compraram a ideia dessa coisa de sustentabilidade e que a gente tivesse... a gente não vai pedir desculpas para existir e para colocar o hotel. Mas eu acredito assim, que a gente deve pedir licença para chegar nos lugares, na natureza. Então a gente pede licença e é isso que a gente está fazendo com mínimo impacto, aproveitamento real da água. Vai buscar esse selo para que a gente também tenha essa contribuição e também pensando num novo usuário. Eu brinco que o nosso usuário do hotel mais consciente, né? Está nascendo também. Eu falo de um menino com 16 anos que daqui 5 está com 21 indo com a sua esposa, às vezes, né? Com o seu filho, em 5 anos isso. E é uma nova geração, é uma gurizada que não quer carro, está pouco preocupada com ter e muito mais preocupada com a experiência e com viver, né? Então esse hotel tem muito isso assim para oferecer. E lá tem tudo a ver com isso, né? Tu vai para a Serra para entrar num outro mundo, um outro universo, né? Exatamente. E isso é um outro universo. É isso que a gente espera e conseguir com esse projeto, que as pessoas tenham essa vivência. Muito legal. Muito legal. A própria escultura que a gente está ali vai ter um que sistema. Material é um alumínio dourado, CM se chama, e a ideia é que passe uma luz, mas uma pegada assim de luz, uma coisa árabe, a luz que passa um pouquinho para dentro do ambiente. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a iluminação vai ser muito tecnológica. A pessoa vai poder chegar nesse ali, criar uma iluminação e quase que assinar essa iluminação. Mexer com o aplicativo, isso vai na escultura, né? Sim. Então, isso vai existir. Porque uma das coisas que a gente quer que essa escultura sirva como uma memória de referência da cidade também. A gente sabe que todo mundo conhece a igreja de Canela e a gente adora, mas nós temos poucas memórias e referências na Serra, assim, alguma coisa que eu diga, bom, aqui é essa cidade. E dizer que veio, dizer qual é a ideia, qual é o propósito, né? Eu acho interessante uma coisa com um propósito. Exato. Olha, acho que isso posto, a gente está quase encerrando, não sei se tem alguma coisa que eu não te perguntei, muito importante.
A gente está quase dando tchau aqui. Eu só quero agradecer a oportunidade, foi muito legal, Imagina. muito bacana, Eu adorei muito bom mesmo conversar contigo. Aliás, com vocês três, está muito legal. Foi muito legal o programa de hoje, muito obrigada. Envolve várias coisas que fazem parte da minha vida e que eu vivo para divulgar isso. Muito obrigada. Fico na torcida para que ano que vem comece com todo vapor a obra. Será. Muito bem. A gente vai se despedir agora. Vocês vão ficar com o Le Folk TV, mas amanhã tem mais Arquitetura e Design aqui. Eu espero você. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.